Bem-vindo ao nosso canal, The Gifts of God, e saudações em nome de Cristo. Oramos para que seu dia seja repleto de sua paz e graça. Na mensagem de hoje, estamos levando você em uma jornada profunda para Medjugorje, uma pequena e pacífica vila aninhada nas colinas da Bósnia e Herzegovina, onde uma série de eventos extraordinários e transformadores do mundo se desenrolarão a partir de junho de 1981. O que começou como um encontro com a Virgem Maria por 6 jovens visionários cresceu e se tornou um fenômeno global, impactando milhões e transformando Medjugorje em um poderoso centro de fé, cura e despertar espiritual. Tudo começou quando 6 adolescentes Vika Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Ivaka Ivankovic, Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic e Jacovolo alegaram ter testemunhado a aparição de uma figura celestial brilhante nas colinas perto de sua vila. Embora inicialmente recebidos com ceticismo, a frequência e a natureza profunda desses encontros logo capturaram a atenção do mundo. Os videntes relataram vivenciar aparições diárias da Virgem Maria, que falava com eles não apenas por meio de visões, mas também diretamente, transmitindo mensagens de paz, renovação espiritual e esperança para o mundo. As mensagens recebidas em Medjugorje contêm 10 profecias profundas que tiveram um impacto duradouro em milhões. Essas profecias se concentram em temas que ressoam profundamente com o mundo de hoje: conversão, esperança, fé e o futuro da Igreja e da humanidade. Apesar do escrutínio e ceticismo contínuos em torno das aparições, os frutos espirituais de Medjugorje falam por si. As mensagens da Virgem Maria provocaram uma onda de devoção e se tornaram um farol de paz e reconciliação. Um dos temas mais marcantes nas mensagens de Medjugorje é o chamado pela paz. A Virgem Maria enfatizou a necessidade urgente de harmonia global, alertando sobre as consequências da divisão e da discórdia. Em um mundo onde os conflitos parecem intermináveis, sua mensagem convoca cada um de nós a buscar a paz em nossos corações e em nossos relacionamentos, nos incitando a construir pontes em vez de muros. A profecia enfatiza que a verdadeira paz não vem de acordos políticos ou esforço humano apenas, mas da conversão espiritual e de um retorno ao amor de Deus. Outra mensagem significativa é sobre a resistência da Igreja em tempos de provação. A Virgem Maria fala dos desafios que a Igreja enfrentará, mas ela assegura aos fiéis que ela continuará sendo uma fonte de força e orientação no mundo. Mesmo diante do crescente secularismo e da agitação global, a Igreja é chamada a ser uma luz na escuridão, e os fiéis são encorajados a fortalecer sua fé por meio da oração, do jejum e da participação nos sacramentos. Medjugorje também tem sido um centro de cura espiritual. Muitos peregrinos vêm à vila em busca de cura física, mas, igualmente importante, eles encontram uma profunda renovação espiritual. As mensagens encorajam todos a buscar paz interior, perdão e um relacionamento mais profundo com Deus. O rosário, em particular, é destacado como uma ferramenta poderosa para a cura pessoal e coletiva. Os visionários enfatizaram a importância da oração como um meio de se aproximar de Deus, especialmente neste momento de crise espiritual. Além das implicações espirituais, as profecias também falam de eventos futuros que moldarão o destino do mundo. Embora não forneçam detalhes explícitos de eventos apocalípticos, elas pedem vigilância, oração e prontidão espiritual diante dos tempos difíceis que virão. Um dos aspectos mais significativos das mensagens é um lembrete de que Deus está no controle. Mesmo quando o mundo parece estar desmoronando, os fiéis são chamados a confiar no plano de Deus para a salvação da humanidade. O impacto das aparições de Medjugorje é inegável.
À medida que os peregrinos continuam a se aglomerar nesta pequena vila, atraídos pelas mensagens de paz, despertar espiritual e esperança pela intervenção divina, Medjugorje continua sendo uma luz brilhante de fé no mundo moderno. Apesar de toda a controvérsia e dúvida em torno de sua autenticidade, os frutos das aparições continuam a se espalhar. As pessoas são atraídas a este lugar sagrado não apenas para a cura, mas pela oportunidade de experimentar o poder transformador do amor de Deus por meio da intercessão da Virgem Maria. Entre os visionários, Mirjana Dragicevic, em particular, tem sido uma figura influente no compartilhamento dessas mensagens com o mundo. Suas experiências pessoais e testemunhos fornecem insights sobre a natureza poderosa dessas comunicações divinas. Por meio de Mirjana e dos outros visionários, as mensagens da Virgem Maria continuam a ecoar pelo mundo, incitando a humanidade a retornar à sua fé, a orar pela paz e a se preparar para uma renovação espiritual que transformará vidas e curará o mundo. Concluindo, as aparições de Medjugorje não são apenas um evento histórico, elas são um chamado contínuo à conversão, à paz e à prontidão espiritual. As mensagens dadas aos visionários, particularmente as 10 profecias sagradas, servem como um poderoso lembrete de que a Virgem Maria está ativa no mundo hoje, nos guiando em direção ao amor de Deus e nos incitando a agir pela paz e pela renovação espiritual. Quer aceitemos as aparições ou não, os frutos poderosos da fé, oração e conversão continuam a se desdobrar nas vidas daqueles que abrem seus corações para as mensagens de Medjugorje. Obrigado por se juntar a nós hoje. Esperamos que você seja inspirado pela profunda sabedoria de Medjugorje e encorajado a dar o próximo passo em sua jornada espiritual. Por favor, compartilhe seus pensamentos e reflexões nos comentários abaixo, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais mensagens esclarecedoras de fé, paz e esperança. As profecias de Medjugorje, esperança, conversão e o impacto global. A pequena vila de Medjugorje, aninhada nas colinas da Bósnia e Herzegovina, se tornou um dos locais de peregrinação mais visitados do mundo, atraindo milhões de pessoas em busca de cura espiritual, paz e conversão. Desde as aparições iniciais da Virgem Maria a 6 videntes em 1981, Medjugorje atraiu atenção por suas mensagens e profecias profundas. Essas profecias continuam a moldar a fé de muitos ao redor do globo, especialmente em tempos de agitação global, crises espirituais e lutas pessoais. Entre as mais significativas dessas mensagens está um chamado pela paz mundial, conversão de corações e um compromisso renovado com a Igreja Católica. O chamado pela paz global e resolução. Um dos temas mais centrais nas aparições de Medjugorje é o chamado pela paz, tanto dentro da humanidade quanto entre Deus e a humanidade. A Virgem Maria entregou mensagens puldarussas incitando os fiéis a trabalhar pela paz em seus corações, lores, comunidades e no mundo. Suas palavras destacaram a natureza destrutiva do conflito e a necessidade vital de reconciliação. Em uma era marcada por tensões políticas, guerras e divisões, essa profecia ressoou profundamente com aqueles em busca de esperança e paz. Muitos peregrinos que visitam Medjugorje em tempos de agitação global encontraram consolo na promessa de paz da Virgem Maria. Sua mensagem não é apenas um desejo pela paz mundial, mas um chamado à ação encorajando indivíduos a se comprometerem com a oração, penitência e transformação pessoal como um meio de promover a paz. Em um mundo onde a violência e a divisão muitas vezes parecem generalizadas, Medjugorje oferece um raio de esperança, mostrando que a paz é possível se estivermos dispostos a nos voltar para Deus e uns aos outros em um espírito de perdão e unidade.
A profecia da conversão e despertar espiritual. Outra mensagem profunda da Virgem Maria em Medjugorje é a conversão dos corações. Os apelos de Maria por arrependimento, conversão pessoal e despertar espiritual são tecidos em suas mensagens. Ela encorajou as pessoas a se voltarem para Deus com corações sinceros, buscarem perdão por seus pecados e começarem uma nova vida enraizada na fé. De acordo com os videntes, Maria previu uma ampla renovação espiritual que despertaria as pessoas de seu sono espiritual e levaria a um grande reavivamento da fé cristã. Os peregrinos a Medjugorje relatam consistentemente vivenciar transformações transformadoras de vida, curas espirituais, casamentos restaurados e devoção renovada a Deus. Muitos deles testemunham o profundo senso de paz e perdão que encontram neste lugar sagrado, onde sentem a intercessão de Maria e a graça de Deus trabalhando em suas vidas. A mensagem de conversão da Virgem Maria é particularmente poderosa porque fala do anseio humano por redenção e do desejo de se reconciliar com Deus. Os numerosos milagres relatados em Medjugorje servem como sinais tangíveis do poder transformador desse despertar espiritual. O futuro da Igreja Católica, desafios e esperança. A Virgem Maria também falou sobre o destino da Igreja Católica em suas aparições. Ela previu tempos de dificuldade e provação para a Igreja, especialmente diante do crescente secularismo, divisão e desafios morais. No entanto, ela também forneceu uma mensagem de esperança, assegurando que a Igreja emergiria dessas lutas mais forte e mais unida do que antes. Esta profecia fala diretamente aos desafios atuais que a Igreja enfrenta, oferecendo garantias aos fiéis de que, apesar da adversidade, a verdade do Evangelho sempre perdurará. Esta mensagem inspirou muitos fiéis a refletir sobre o estado da Igreja hoje, instando-os a aprofundar sua fé, comprometimento e vida de oração diante do crescente secularismo e pressões externas. A resiliência da Igreja e a adesão fiel à sua missão são temas-chave nas mensagens de Maria, lembrando aos fiéis que o Espírito Santo guiará a Igreja através de suas provações. A globalização da devoção de Medjugorje. Uma das profecias mais notáveis de Medjugorje é a globalização da devoção a este local sagrado. A Virgem Maria, por meio dos videntes, previu que Medjugorje se tornaria um dos destinos de peregrinação mais visitados do mundo. Essa profecia certamente foi cumprida, pois Medjugorje agora atrai milhões de peregrinos de todos os cantos do globo. Pessoas de todas as culturas e origens vêm a Medjugorje em busca de cura, renovação espiritual e paz. O crescimento de Medjugorje como um local de peregrinação trouxe consigo uma mensagem universal de esperança, transformação e misericórdia divina. Os visitantes vêm em busca não apenas de cura pessoal, mas também da oportunidade de experimentar a presença de Deus de uma forma profundamente poderosa. A mensagem da Virgem Maria transcende fronteiras, lembrando-nos de nossa humanidade comum e de nossa necessidade compartilhada pelo amor de Deus. Especulação sobre eventos futuros e desafios mundiais. Juntamente com essas mensagens espirituais, algumas das visões em Medjugorje também apontam para eventos futuros que ainda não se desenrolaram completamente. Algumas interpretações sugerem que as aparições preveem desafios mundiais importantes, incluindo desastres naturais, turbulência política e convulsão global. No entanto, essas previsões também são vistas como chamados à oração e à preparação espiritual, incitando a humanidade a se voltar para Deus antes que esses eventos aconteçam. Em tempos de incerteza, essas profecias fornecem uma estrutura para entender o sofrimento e as provações, oferecendo conforto em saber que por meio da oração, arrependimento e fé,
podemos suportar quaisquer desafios que nos aguardam. O impacto econômico de Medjugorje. Embora o significado espiritual de Medjugorje continue sendo o ponto focal de sua missão, o fenômeno também gerou discussões sobre seu impacto econômico na comunidade local. O afluxo de peregrinos trouxe crescimento econômico e intercâmbio cultural para a região, fornecendo recursos muito necessários para a população local. No entanto, alguns críticos levantaram preocupações sobre a comercialização do local, questionando se a crescente indústria do turismo poderia prejudicar o propósito espiritual mais profundo de Medjugorje. No entanto, para a maioria dos crentes, Medjugorje continua sendo um espaço sagrado onde o foco está na renovação espiritual em vez do ganho econômico. A graça e os milagres que ocorrem lá são vistos como muito mais valiosos do que quaisquer benefícios materiais. A abordagem cautelosa da Igreja. A Igreja Católica adotou uma abordagem cuidadosa e criteriosa em relação às aparições de Medjugorje. Embora a Igreja não tenha condenado oficialmente as aparições, ela permaneceu cautelosa, pedindo mais investigação e discernimento. Essa postura cautelosa desencadeou debates e discussões contínuas dentro da comunidade da Igreja, com alguns fiéis defendendo a autenticidade das aparições, enquanto outros pedem evidências mais concretas. Apesar disso, o impacto das mensagens de Medjugorje permanece profundo, inspirando um movimento global de fé, conversão e crescimento espiritual. Quer alguém concorde ou não com a autenticidade das aparições, o fruto da paz, reconciliação e despertar espiritual que Medjugorje gerou é inegável. Conclusão: um chamado para renovação espiritual e esperança. Concluindo, as profecias de Medjugorje continuam sendo um chamado poderoso para toda a humanidade. Elas nos incitam a trabalhar pela paz mundial, conversão pessoal e um compromisso renovado com a Igreja. À medida que enfrentamos os desafios do nosso tempo, abracemos o convite da Virgem Maria para nos voltarmos para Deus, buscarmos perdão e vivermos vidas de paz e amor. O legado duradouro de Medjugorje serve como um farol de esperança, guiando-nos através da escuridão da incerteza em direção à luz do amor e da misericórdia de Cristo. Convidamos você a refletir sobre essas mensagens e compartilhar seus pensamentos conosco. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo inspirador e atualizações, e junte-se a nós enquanto continuamos a explorar o mundo milagroso de Medjugorje. Que Deus o abençoe abundantemente em sua jornada espiritual. As profundas lições espirituais de Medjugorje, fé, paz e esperança para o futuro. A pequena e pacífica vila de Medjugorje, aninhada no coração da Bósnia e Herzegovina, tornou-se um local essencial para a espiritualidade católica. Desde que as aparições da Virgem Maria começaram lá em 1981, atraiu milhões de peregrinos de todo o mundo, buscando respostas para as perguntas mais profundas da vida e ansiando por uma conexão mais próxima com Deus. Como um lugar onde fé, oração e esperança convergem, Medjugorje oferece não apenas cura física, mas também rejuvenescimento espiritual, guiando as pessoas através das provações da vida moderna. Por meio das aparições marianas, há lições ocultas e mensagens proféticas que vão além de meras palavras, oferecendo ensinamentos atemporais para todos que buscam aprofundar seu relacionamento com Deus. Fé e esperança em tempos de incerteza. As aparições de Medjugorje servem como um poderoso lembrete da importância da fé e da esperança em tempos de incerteza. Em uma era marcada por conflitos globais, turbulência política e lutas pessoais, a mensagem da Virgem Maria é clara: mantenha-se firme na sua fé e nunca perca a esperança.
O mundo pode parecer estar se desintegrando às vezes, mas a mensagem de Maria nos convida a confiar que dias melhores virão, contanto que permaneçamos enraizados na fé e na esperança. As profecias falam não apenas do presente, mas também de um futuro mais brilhante para aqueles que continuam a caminhar no caminho de Deus. O chamado para a paz e a reconciliação. Entre as profecias mais comoventes de Medjugorje está o chamado para a paz e a reconciliação. A Virgem Maria repetidamente exortou seus visionários e o mundo a lutar pela paz, não apenas em escala global, mas em nossas vidas diárias, em nossos lares, relacionamentos e comunidades. A necessidade de resolução pacífica de conflitos, seja entre nações ou indivíduos, está no cerne dessas mensagens. À medida que testemunhamos divisões crescentes na sociedade, a mensagem de Medjugorje vem como um lembrete vital da necessidade de buscar a harmonia, perdoar uns aos outros e trabalhar pela unidade. A verdadeira paz, como a Virgem Maria ensina, não é meramente a ausência de conflito, mas a presença de amor, compreensão e reconciliação. Conversão pessoal, um chamado para a renovação espiritual. A mensagem de Medjugorje convida cada um de nós a dar uma olhada profunda e introspectiva em nossa jornada espiritual. A Virgem Maria pede uma conversão de corações, uma transformação radical onde nos afastamos do pecado e em direção a um relacionamento mais íntimo com Deus. Esta não é uma ideia distante e abstrata, é um chamado para a ação imediata. Maria nos exorta a nos voltarmos para Deus, a nos arrependermos e a renovar nossa fé com urgência. Muitos peregrinos a Medjugorje testemunham profundas transformações pessoais, onde experimentaram profunda cura espiritual, perdão e um renovado senso de propósito. As profecias enfatizam que cada indivíduo pode experimentar essa conversão abraçando a oração, a penitência e a devoção. Uma visão para a renovação da Igreja. As profecias de Medjugorje também abordam o futuro da Igreja Católica. Apesar de prever tempos desafiadores para a Igreja, dificuldades que podem incluir lutas internas, críticas externas e um declínio no fervor religioso, Maria promete que a Igreja emergirá mais forte e mais unificada. Isso nos dá esperança em uma era em que muitos se preocupam com o futuro da fé. Isso nos lembra que, embora a Igreja possa enfrentar adversidades, ela continua sendo um farol de verdade e força para os fiéis. A mensagem encoraja os fiéis a contribuir ativamente para a renovação da Igreja, fortalecer sua missão e compartilhar o Evangelho com um mundo necessitado. O crescimento da devoção global de Medjugorje. Outra profecia notável centra-se na disseminação da devoção à própria Medjugorje. A Virgem Maria previu que esta pequena vila se tornaria um dos locais de peregrinação mais visitados do mundo, um lugar onde milhões viriam em busca de orientação espiritual e milagres. Hoje, Medjugorje é um testemunho vivo do poder global da fé. Peregrinos de todo o mundo, independentemente da cultura ou origem, visitam Medjugorje em busca de cura, paz e um relacionamento mais profundo com Deus. Esta profecia nos lembra da natureza universal da fé cristã e do poder de Deus para tocar os corações das pessoas em todos os lugares. Devoção pessoal, influência por meio da oração e ação. As profecias nos incentivam a buscar a devoção pessoal ativamente. Elas nos lembram que nossas orações, ações e escolhas podem ter um impacto profundo não apenas em nossas vidas, mas no mundo ao nosso redor. Por meio de cada ato de gentileza, cada momento de oração e cada esforço para crescer em santidade, contribuímos para o cumprimento das profecias de Medjugorje.
As mensagens nos desafiam a testemunhar a fé e a nos tornarmos agentes de mudança em um mundo em necessidade desesperada de renovação e espiritual paz universal, um chamado global para a unidade. A mensagem de paz universal de Maria é um chamado para a cooperação global, para o fim da violência e para o respeito entre todas as pessoas. A profecia encoraja indivíduos e nações a buscarem resoluções pacíficas para suas diferenças, a viverem em harmonia e a construírem um mundo de justiça e amor. À medida que vemos as crescentes divisões na sociedade e a crescente tensão entre os países, o chamado de Medjugorje pela paz universal é urgente e oportuno. Ele serve como um farol para aqueles que acreditam que podemos superar nossas diferenças e criar um mundo melhor promovendo o respeito mútuo, a compreensão e o amor. Perseverança e confiança, o poder do crescimento espiritual. A transformação de Medjugorje em si de uma pequena vila desconhecida para um centro espiritual global é um testamento do poder da perseverança e da confiança. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia, foi o resultado de anos de oração, fé e paciência. A mensagem para nós é clara, mesmo em meio à dúvida ou dificuldade, se confiarmos no plano de Deus e perseverarmos em nossas práticas espirituais, experimentaremos crescimento e transformação em nossas próprias vidas. Medjugorje nos ensina que o crescimento espiritual é uma jornada que requer confiança no tempo e no propósito de Deus. Fé apesar das provas, superando a dúvida. Uma das lições mais profundas que podemos aprender com Medjugorje é que a fé pode suportar dúvidas e críticas. Apesar da controvérsia e do ceticismo em andamento em torno das aparições, Medjugorje continua a inspirar milhões de fiéis que se apegam à sua fé em Deus. Essa resiliência diante da adversidade é um poderoso lembrete de que nossa fé não depende da opinião pública ou da aprovação dos outros. A verdadeira fé, como demonstrada pelos peregrinos de Medjugorje, é firme e inabalável, mesmo diante de críticas ou dúvidas. Esperança por um futuro melhor. Finalmente, as profecias de Medjugorje oferecem uma poderosa esperança por um futuro melhor. Em um mundo cheio de escuridão, as mensagens de Medjugorje nos inspiram a continuar orando, esperando e trabalhando por um futuro onde a fé, a paz e a reconciliação reinarão. Esta esperança não é apenas para o futuro, mas para hoje para aqueles que estão lutando no momento presente. As palavras da Virgem Maria fornecem conforto e garantia de que o plano de Deus está se desenrolando, e a paz prevalecerá no final. Conclusão: um chamado para ação e crescimento espiritual. Concluindo, as profecias de Medjugorje convidam todos nós a nos tornarmos participantes ativos em nossa jornada espiritual. Elas nos desafiam a aprofundar nossa fé, lutar pela paz e buscar a conversão pessoal. Independentemente de nossas opiniões sobre a autenticidade das aparições, as lições que elas ensinam sobre esperança, paz e resiliência espiritual são atemporais e relevantes para todos. Medjugorje não é apenas um lugar de milagres, mas um lugar onde cada um de nós pode encontrar a força para mudar o mundo por meio da oração, devoção e amor. Obrigado por se juntar a nós na exploração dessas mensagens poderosas. Inscreva-se em nosso canal. Clique no ícone do sino para receber notificações e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Que todos nós sejamos inspirados a viver essas mensagens em nossas vidas.